Muito bem, o próximo cartão da lista é este aqui, teste com 3 casas decimais. Olha o que o colega colocou aqui, ó. Para o uso de 3 casas decimais como representação da quantidade de um produto, por exemplo, precisei fazer uma alteração no comportamento, no componente flutter, mask de teste, cujo arquivo vou deixar anexado aqui. Pronto. Então, o nosso colega aqui, o colega Denis, ele fez uma alteração no componente. Mas na verdade, né, depois eu conversando com ele, o que resolveu foi uma outra implementação, tá? O problema que ele estava tendo aí com o componente. Ele não, nós, né? Infelizmente, este componente que nós selecionamos, né, lá no começo do treinamento, para trabalhar com as máscaras, tá? Ele está sem suporte. Foi publicado ali em 25 de fevereiro de 2019 e o cara abandonou, tá? Então tem várias issues aqui, ó, relacionados ao componente, mas o cara que fez está nem aí, deixou para lá, né? Então nós vamos ter que trocar esse componente, tá? Ou a gente adota o componente, muda o nome dele e a partir daí a gente começa a manter o componente, né, a biblioteca aqui, ou a gente troca o componente, tá? Inclusive tem um cartão aqui em Product Backlog que trata disso. Deixa eu ver, tá aqui, ó. Alternativa para o pacote Flutter Mask de Text, tá? Então a gente vai ter que trocar assim esse cara aí, né, para não ficar com essa responsabilidade de ficar alterando o componente e tudo mais, né? É melhor trocar, pegar um mais legalzinho, tá? Só que não é o momento de fazer isso agora, né? Agora nós temos que nos concentrar na nossa release, tá? No nosso sprint aqui, tá bom? Então esse cara vai acontecer isso daí posteriormente, vamos trocar esse componente no Pegasus e no Phoenix também, tá bom? Mas agora a gente tem que lidar com o problema que existe com este componente. E que problema é este, né? Então, primeiro eu vou mostrar qual é o problema e depois eu vou falar da questão das 3 casas decimais, tá? O problema é o seguinte, ó. Eu posso mostrar o problema inclusive aqui nessa tela encerra movimento, tá? Ó, digitei aqui os valores, deletei, tá tranquilo aqui, né? Tô deletando com o backspace, tá? E ele tá funcionando de boa. Agora eu vou entrar nessa tela, movimento encerra page, e eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou tirar esse código aqui. Ok? Eu tive que colocar esse código para o controller, tá? Para que o componente começasse a se comportar de uma maneira mais amigável. E depois eu vou mostrar a gente ver que eu peguei esse código aqui, tá bom? Vou dar uma reiniciada aqui na aplicação. Vou entrar de novo na página do movimento, ó. Aí vou digitar os valores aqui. Olha só, quando eu estou digitando, o cursor já caminha, né? Daí quando eu começo a excluir, ó, ele se comporta de uma forma completamente esquisita, tá? Olha só, fui para lá de novo, backspace, tive que voltar 3 vezes, então não é amigável, né? Foi isso que os caras reclamaram aqui, ó. Tá? O cara colocou exatamente isso, amigo, não dá, né? Tô tentando utilizar a aplicação, mas o componente se comporta de uma maneira esquisita e tal, como é que a gente faz para resolver isso daí? Então, eu não sei quem foi que deu a sugestão, se foi o colega que fez o componente, tá? Mas enfim, apareceu essa sugestão aqui, ó, para você colocar no init state, tá? E com essa sugestão realmente funciona, né? Que é esse código que a gente está utilizando aqui, ó, tá? Eu ainda coloquei este outro código aqui, porque às vezes, quando o componente ele recebe o foco, o backspace não funciona, tá? Então eu meio que forço ele a selecionar o texto, embora ele não selecione, mas ele funciona o backspace depois que a gente coloca isso daqui. Então isso aqui, ó, esse código aqui é POG, digamos assim, né? Programação orientada a gambiarra. É uma gambiarra que a gente está fazendo aqui para lançar essa release, beleza? Vai dar problema? Não, não vai dar problema. O usuário vai utilizar o sistema de boa, tá? Mas nós teremos que, como eu mencionei, ou adotar esse componente como nosso filho e aí começar a manter o componente, ou procurar um melhor, um que esteja sendo atualizado, que tenha mais recursos, tá? E a gente troca o componente,
que é melhor a curto, médio e longo prazo? É isso que a equipe tem que decidir, né? Você com a sua equipe, tá certo? A equipe de desenvolvimento, ela sempre enfrenta esse tipo de questionamento, né? Ou esse tipo de decisão, quando acontece as situações como essa daí, a descontinuidade de um produto, por exemplo, tá certo? É melhor a gente pegar esse produto, já que tem um código-fonte aberto, e mantê-lo, ou é melhor logo a gente trocar isso daí por outro que está sendo mantido, beleza? Então tá, essa é a questão do problema do componente Masked Test Controller, né? Beleza. Agora eu vou entrar na questão das 3 casas decimais, tá? Nós não estávamos controlando isso na aplicação. No entanto, aqui no banco de dados, na tabela PDV configuração, nós já temos 2 campos para armazenar as decimais para a quantidade de decimais para o campo quantidade e a quantidade de decimais para o campo valor. E além disso, né, aqui na nossa constantes, nós já tínhamos o decimais valor e o decimais quantidade, tá? Só que nós não estávamos pegando da configuração da tabela. Então, a partir de agora, eu estou pegando da tabela, ó, tá? Eu também alterei o database para que, quando ele for popular o esquema 4, ele atualize a tabela configuração, colocando 3 na quantidade e 2 no valor. Tá? Então, por padrão, nossa quantidade começa com 3. Beleza? Muito bem. Se por um acaso as decimais do valor tiver nulo no banco de dados, ele vai pegar um 2 como padrão. E para a quantidade, ele também pega um 2 como padrão. Vou colocar um 3 aqui como padrão. Ok? Muito bem. Daí, se você observar agora, deixa ele carregar aqui, que eu vou mostrar para você o que aconteceu na tela do caixa, tá? Pronto, tá carregando. Pronto, tá na tela do caixa aqui, ó. Agora aparecem 3 casas decimais aqui na quantidade, tá? Se eu alterar, por exemplo, aqui para 1.258 e encerrar essa venda, ele vai aparecer assim, ó, 1.258, beleza? Com 3 casas decimais, isso que não tinha, isso que os colegas solicitaram. Tem outro detalhe, né? Nós viemos aqui na tabela produto, tá aqui ela, quero só pegar esse código do produto aqui para fazer um teste. Bem aqui eu vou digitar a primeira quantidade, ó, 3.127 vezes esse produto. Quando der um enter aqui, ó, ele coloca o produto e já coloca a quantidade ali. Legal? Se eu encerrar, evidentemente ele vai colocar aquilo ali na quantidade, tá? Pronto. Então aqui no caixa page, eu tive que fazer uma pequena alteração no momento que ele vai fazer o split, ok? Foi só esse aqui, ó. Coloquei esse replace all, vírgula para ponto, tá? Porque a casa decimal que ele utiliza é o ponto, né? Então se o cara, por exemplo, colocar aqui 1,58 vezes o item, ele vai trocar essa vírgula pelo ponto e vai dar certo, ó. Vai colocar 1,58, tá bom? Se ele colocar 1,87 vezes o produto, também vai dar certo, tá? O problema é só quando ele coloca a vírgula, né? Quando ele colocava a vírgula, então eu corrigi colocando esse replace all, vírgula e ponto, tá? E no efetua pagamento, para que aqui não fiquem aparecendo 3 casas decimais, né? Efetua pagamento, nós fizemos o seguinte, que é inclusive a sugestão que o Denis colocou aqui, tá? Ele explicou bem aqui o que ele fez, né? E lá no finalzinho ele fala, ó,
Lá no efetua pagamento, eu coloquei isso daqui, tá? Saldo restante, vamos procurar então aqui por saldo restante igual, tá aí, ó, exatamente como ele fez lá, a gente fez aqui também, funciona de boa, tá certo? Parabéns aí ao nosso colega. Então nosso sistema agora ele está funcionando sim com as 3 casas decimais, beleza? Então este cartãozinho aqui nós podemos arrastar aqui para pronto.